Olá pessoal, bem-vindos. Um aspecto muito interessante na meditação são os olhos. Né? Nós temos assim duas correntes dentro dos ensinamentos. Temos um grupo de mestres, gurus e yogis que falam tem que fechar os olhos. Tem que fechar os olhos. Né? Para executar a técnica. E tem uma outra corrente que diz tem que manter os olhos abertos. Ou semicerrados. Né? Semicerrados. Tem que manter os olhos abertos, semicerrados. É assim que funciona. Se não fizer assim, não funciona. Então temos essas duas linhas. Dependendo de qual mestre você segue, de qual guru você segue, de qual técnica que eles te ensinaram, você vai seguir por um dos caminhos. Né? Mas os olhos trazem um impacto grande na meditação. Né? Se você fica com o olho aberto, e principalmente no começo, você não tem muita disciplina, você não domina a técnica ainda, né, meditativa, então os olhos abertos distraem você. Você olha para uma coisa, você olha para outra, você ouve um barulho, você vira, você sente alguma coisa. Então, olhos abertos tendem, no começo, a tornar mais difícil a meditação. A execução da técnica. Por outro lado, fechar os olhos corta estímulo externo, legal, muito bom, porém torna a audição mais sensível. Nós estamos tão acostumados a olhar que quando você fecha o olho, mesmo que você vá executar uma técnica, a audição fica mais sensível. Isso incomoda. Porque dependendo do barulho que você vê, você abre os olhos para, né, o que está acontecendo, o que houve. Mesmo que você esteja na sua sala de meditação, tranquilo e sereno, né, a gente abre os olhos. Então, esse é um desafio para quem está começando e para quem está no nível de intermediário na meditação. Né? Porque às vezes a gente fica muito condicionado. Só funciona se eu fechar os olhos. Só funciona se eu mantiver os olhos abertos ou semicerrados. Então, uma experiência que é muito, muito significativa para quem está trabalhando com meditação é inverter. Se você executa a técnica com os olhos abertos, feche. Experimente. Se a técnica permitir, é claro. Né? A meditação andando, por exemplo, se você fechar os olhos, não vai ser legal. Não vai ser legal. Se você medita com os olhos fechados, abra. Ou deixe semicerrados. E se observe. Veja, né? Como isso flui. Algumas vezes, a gente precisa recorrer a isso também quando nós estamos passando por alguma mudança, quando a gente está se adaptando a alguma coisa, e, por exemplo, fechar os olhos nos induz ao sono. Tem épocas que eu vou meditar e eu gosto mais de olhos fechados, então eu fecho os olhos e eu sinto aquela onda de sono chegando, né? Aquela mais da cama confortável, aquela vontade de deitar, ainda mais que está frio, então... Opa, o que está acontecendo? Né? E às vezes você está acostumado com os olhos semicerrados e você percebe que você está fazendo força para manter os olhos semicerrados. Dá trabalho, incomoda, cansa. Opa, tem alguma coisa acontecendo. A fase de mudança, uma fase de adaptação, uma parte energética trabalhando os seus olhos. Né? Então às vezes a gente pode fechar. É claro, tem algumas técnicas que não dá para fechar. Como eu falei, meditação caminhando, você não vai conseguir, você vai esbarrar, você vai cair, você vai tropeçar e assim por diante. Mas dependendo da técnica, você consegue realizar ela tanto com olhos fechados quanto com olhos abertos. E isso nos traz muitas observações, né, muito autoconhecimento sobre o nosso momento, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, o que tem de energia sendo trabalhado. É muito bom a gente aproveitar para isso, para tentar entender um pouco mais. Né? E também nos traz uma informação valiosa.
você está executando a técnica. Isso é fundamental na meditação. Se você aprende uma técnica, você tem que executar aquela técnica do início ao fim. Então, se é o Om que você está entoando, Om, é isso. Não pode parar, agora eu vou ficar me observando. Não, agora eu vou ficar respirando. Não. Se você executa a técnica, executa a técnica. Ponto. A mente divaga, a mente se distrai, os pensamentos vêm e vão, os olhos abrem e fecham, o barulho aumenta e diminui. Executa a técnica. Não está funcionando, não está bom, não está... Executa a técnica. Não gostei, executa a técnica. Execute a técnica. Então isso é fundamental. Né? E essa questão dos olhos traz também um aviso para a gente de que de repente a gente não está executando a técnica. Né? Então você vai executar o Om, por exemplo, e você fecha os olhos e... Opa. Então eu faço o Om de olhos abertos. E se observe depois de executar a técnica para identificar, mas por que eu estou com sono justo na hora de meditar? Ou por que eu estou tão ativo justo na hora de meditar? Né? Por que eu consigo executar a técnica ou por que eu não consigo? Por que eu estou fugindo? Não estou fugindo. Então essa é a parte de autoconhecimento. Durante a técnica, executa a técnica. Ponto. Se é para executar o Om. Se é para respirar, respira. Depois que passou a técnica, aí a gente pega essas observações que a gente colheu, a gente pondera sobre elas, a gente busca alguma coisa. O sono pode ser que você esteja muito cansado, você não esteja dormindo o suficiente, o seu sono não esteja bom, você está desvitalizado porque você faz muita coisa, está dormindo pouco. Então aí a gente vai ponderar e a gente vai identificar essas questões todas. Mas isso é depois, não durante a técnica. Legal?